Olá, boa noite. Liderança e espiritualidade, um novo estilo de gestão empresarial. Um tipo de ação que você pode exercitar, inclusive, no seu dia a dia, em toda a sua vida. É o que nós vamos discutir agora no programa Oportunidades. Como é difícil lidar com as pessoas, como é difícil saber conciliar as suas diferenças dentro de um ambiente de trabalho e fora dele também. Cada um pensa de um jeito. Por isso é importante haver uma liderança que possa buscar a essência de cada indivíduo para fortalecer o grupo, fortalecer o conjunto. A influência da personalidade no estilo de gestão é importante. E muito além disso, empresas e pessoas estão cultivando a espiritualidade para uma vida mais transformadora, uma vida mais sustentável. Para falar sobre este assunto, sobre liderança e espiritualidade, nós convidamos hoje o gerente de comunicação, imagem e responsabilidade social da ArcelorMittal, Cidenberg Rodrigues. Ele é músico, escritor, escultor e é autor e personagem também desse vídeo aqui, ó, o Rede do Bem Espiritual e Sustentável, um vídeo que inclusive inspirou a gente a fazer o programa de hoje. Também convidamos a fundadora e vice-presidente do Movive, Cristina Pupim. Ela é especializada em marketing e administração social. O Movive é uma ONG, uma organização não governamental com sede em Vila Velha, cuja meta principal é fortalecer o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento comunitário local. E ainda com a gente a professora de RH da UVV, Rossana Matos. Ela é mestre em administração e doutora em sociologia. E a jornalista convidada para este programa é Fernanda Cosimenko, jornalista que participou, é autora também da produção do vídeo Rede do Bem. O programa Oportunidades já está no ar. Uma boa noite, obrigado por terem vindo hoje falar sobre este assunto. Aliás, eu queria até entender essa questão da espiritualidade. Eu vou pedir para vocês explicarem para mim e para o telespectador, né, o que vem a ser liderança e espiritualidade, começando por dentro de uma empresa e uma prática que a gente pode usar no nosso dia a dia, que é importante. E lembrar também que eu já até discuti aqui com o Cidenberg Rodrigues, um programa anterior a esse, um programa passado, sobre responsabilidade social. Ele falou um pouco na época, eu lembro, da espiritualidade sem o viés religioso, né? Em respeito a todas as religiões, colocar a espiritualidade na empresa, num ambiente de trabalho. Como é que é isso, Cidenberg? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Oportunidade mais uma vez. Muito bacana discutir diversos assuntos que a gente trata aqui. Em especial, a espiritualidade na liderança remete mais a uma questão de uma sensibilização e de uma visão holística do que propriamente a religião, como a gente falou. Embora a gente acredite que a religião seja um bom caminho para se obter equilíbrio, que é uma peça fundamental, um componente fundamental da espiritualidade. Mas basicamente um olhar mais compassivo, a capacidade de resgatar a raiz emocional da responsabilidade em qualquer instância que você esteja dentro de uma empresa ou fora dela, te dá a sensibilidade de se perceber num grande conjunto, num pensar coletivo, e que te faz ser mais sensível para entender o outro, como você, tem que estar bem com ele, com o meio e com o grupo, né, de modo geral. Então, resgatando essa raiz emocional, se tornando mais sensível, como gerente, né, como jornalista, como liderança religiosa ou como qualquer elo da rede social, a gente vai ter tratativas mais, com maior cuidado com as pessoas. Eu acho que essa questão do outro, da conexão com o outro e da percepção do holismo, que tudo é um todo interagindo, dá essa sensibilidade que faz com que os ambientes fiquem mais harmônicos. A espiritualidade, mais ou menos, ela prescreve isso. Ok. E no terceiro setor, porque a gente tem aqui a Cristina Pupim, que representa uma ONG, um terceiro setor no caso, né? Também é possível, Cristina. Boa noite. Boa noite. A gente queria agradecer muito a oportunidade, uma temática que a gente tem que trazer mais à discussão, é pouco difundido. E, assim, terceiro setor é mais coração, né? Então, eu acho que a espiritualidade tem todas as ações que a gente faz. A gente começa muito pela vontade do coração. E se você não estiver envolvido em todo esse trabalho, né, com o seu ser, né, o seu espírito, fica difícil a gente trabalhar essa diferença, né, que a gente quer fazer no planeta.
E a espiritualidade passa por todos nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, né? Que estamos no mesmo planeta. Então, para o terceiro setor é prioritário isso. Ok, muito obrigado, Cristina. Professora Rossana, dentro da sociologia, dentro dessa disciplina RH, né, como é que a gente pode entender essa situação, liderança espiritual e espiritualidade? Boa noite. Boa noite aos colegas e obrigado pela oportunidade, mais uma vez, também de estar aqui. A questão da espiritualidade, principalmente do ponto de vista, se nós estamos tratando de pessoas, ela é crucial principalmente porque, independente de religião, a espiritualidade ela passa necessariamente pela aceitação das diferenças, pela aceitação do outro, que tem sido uma das grandes fontes de conflitos, não só nas organizações, mas como conflitos sociais, porque cada vez mais nós estamos seres individualizados. E na medida que a gente se individualiza, a gente perde essa capacidade de aceitação. E eu acho que a espiritualidade ela tem um papel crucial de resgate da diferença do outro, da aceitação. Então, esse eu acho que é um foco que a gente precisa estar discutindo mais, que a gente precisa estar trazendo à tona dentro das empresas, dentro das universidades, inclusive dentro de casa também. E isso cria transformação na sociedade, né, professora? Como eu disse na abertura do programa, nós temos hoje a participação da jornalista Fernanda Cosimenko. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, Tenha vontade. Suas perguntas. Já posso iniciar as perguntas? Bom, a gente está colocando também, acho que aqui a espiritualidade dentro do contexto de sustentabilidade, não é isso? Com certeza. Né? E queria, acho que começar pelo Cid também, né? Começamos as apresentações, vamos seguir esse raciocínio aqui. E, Sidenberg, quando você fala que trabalha espiritualidade na sua empresa, né? No lugar onde você trabalha, você trabalha essa sustentabilidade, pensando na sustentabilidade do negócio, da empresa em si, ou você vê a sustentabilidade do planeta, você vê a empresa como parte de uma coisa maior, né? Como é que é? E a espiritualidade também, qual é o seu campo, né, de visão, seu senso de pertencimento está em que tamanho? Qual o tamanho? Bacana, excelente pergunta, até porque a coisa está bem relacionada, né? Uma metodologia para você abordar a espiritualidade na gestão é a sustentabilidade no modelo fora do triple bottom line, que é o econômico, ambiental, social só. É econômico, ambiental, social, político, cultural e espiritual. Aí, respondendo a sua pergunta, a visão, como você fala em espiritualidade na liderança, você tem que ter obrigatoriamente uma visão holística. E embora a gente tenha que perceber que a espiritualidade é uma busca essencialmente individual. Dentro de uma empresa, você não pode prescrever uma meta assim. Desdobrar uma diretriz de diretoria de que vamos ser uma empresa mais ou menos espiritual, porque depende fundamentalmente de cada um, né? A visão de cada um. Mas você pode abrir espaços e permitir ambiências favoráveis, psicosferas favoráveis, para se discutir o tema, fazer o que a gente está fazendo aqui, trazer o tema através dos veículos internos, exatamente para expandir a visão de que nenhum negócio pode ser sustentado num tecido social, aí eu vou aqui beber nas fontes da sociologia, que não seja saudável. Porque a gente precisa de usar logisticamente as vias para poder fazer a afluência tanto das pessoas quanto dos produtos da empresa. A gente precisa da infraestrutura hospitalar, escolar para os filhos dos empregados. Então a gente tem que trabalhar as questões endêmicas e epidêmicas, porque, por exemplo, a gente teve um absenteísmo altíssimo em 2007 por causa da dengue. Então, por que não um negócio não se perceber inserido e capilarizado num tecido social e, portanto, ter que participar com uma responsabilidade, um comprometimento maior disso e com uma visão ampliada, até porque o negócio está aqui, mas você está vendendo para o além-mar. E qualquer coisa que acontece no além-mar pode afetar o negócio aqui. Estamos vendo agora uma crise mundial. Então, essa visão, né, ela permeia o negócio, mas essencialmente o negócio só existe a partir da satisfação individual para você ter a produtividade coletiva. Então, você tem que ter, ao mesmo tempo, uma visão empresarial, seria ver que o negócio sobrevive no tecido social saudável, individualmente o indivíduo só produzirá com a satisfação de estar bem consigo. Então, assim, ao mesmo tempo em que você vê negócio e pessoa, porque isso se funde, já terminando a resposta, né? Porque a espiritualidade é a visão da totalidade, é a visão holística. Isso tudo só vai funcionar contento se a visão for considerar todos esses componentes. Então, a espiritualidade ela prescreve esse olhar para o micro e para o macro o tempo todo e ao mesmo tempo. E esse mergulho individual, principalmente nos gestores, né?
porque ele está lidando com pessoas, então ele tem que olhar através da pessoa. O corpo é apenas uma embalagem, o talento vem embalado com pessoas com deficiência, com pessoas de diferentes etnias, diferente orientação sexual e diferentes credos religiosos. Então, quando você passa esse olhar através das pessoas para ver a essência, que a gente chama de espiritual que move, aí você vai resgatar lá Marx falando do espiritual, Weber falando do espiritual, com outras visões, mas que essa palavra semanticamente ela sempre existiu, exatamente para tentar dar uma sustentação de um conjunto interrelacionado. Eu Ou penso seja, assim. e aquela coisa da corrente, né, Fernanda? Que a corrente só é forte porque os elos têm que ser fortes, né? A individualidade fortalece o grupo. É isso, professora? Eu acho que é mais do que isso. A coletividade fortalece a individualidade. Também. Também. Até porque, e é claro que a individualidade também fortalece. Eu acho que a grande questão, que até a questão da sustentabilidade, voltando à sustentabilidade para o espiritual, sustentabilidade não pode ser mais discurso, é sobrevivência agora, né? Então, não é à toa que as grandes empresas, e isso vai se difundir, elas já perceberam que a sobrevivência delas está associada à questão da sustentabilidade. Então, elas estão trabalhando dentro dessa lógica. E é claro que se você me perguntar, Rosana, mas a empresa ela só faz por... ela só faz por pressão, porque a empresa ela precisa sobreviver. E na administração tem um autor que ele diz, a empresa é maior do que todas as pessoas. E se não é, ela deveria ser. Uma lógica extremamente perversa, do ponto de vista do ser humano. Mas é assim que acontece. Então, esse medo que está permeando toda a sociedade, decorrente até desse individualismo, é só através da espiritualidade que a gente resgata, do coletivo. Tá? Cristina. Eu acredito que o coletivo ele é forte por conta de cada indivíduo que pertence a ele, né? Da característica de cada um, da espiritualidade de cada um. E acredito que as pessoas são mais do que a empresa. As pessoas são a empresa, né? Porque a empresa é formada por elas. E nesse contexto, eu acho que a gente se baseia muito na questão de como vem a liderança através da espiritualidade, né? Ou seja, será que o indivíduo tem que ter uma liderança nata e na formalidade da liderança, né? Ou aquilo vem com ele através do seu espírito, da sua energia positiva que ele passa, né? E que ele consegue mobilizar as outras pessoas e consegue deslanchar e levar todos no mesmo objetivo, que é o objetivo que ele acredita em realizar. É que existe até uma diferença do líder e do chefe, né? Sim, sim. Nem todo chefe é líder, né? Sim, e eu acredito muito que essa questão da liderança de convencimento, de trabalhar o outro, levar o outro junto para a ação, acho que passa muito pela espiritualidade do indivíduo e da união desse coletivo para fazer acontecer. Vamos fazer o seguinte, agora vamos chamar um intervalo, quando a gente voltar no outro bloco eu vou mostrar um pouco sobre o vídeo aqui, Rede do Bem, para as pessoas entenderem mais o que a gente está conversando aqui agora. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco então a gente volta com oportunidades, até já.